Olá a todas, olá a todos. Na exposição de hoje estudaremos coisa julgada, conceito, fundamentos políticos e jurídicos, coisa julgada formal e eficácia material e eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, vamos estudar esses temas: conceito, fundamentos políticos e jurídicos, coisa julgada formal e material, eficácia preclusiva da coisa julgada. E hoje eu tenho a honra de dividir os trabalhos como debatedor, meu orientando Lucas Lombardo de Lima, que foi aluno, fez graduação também na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, está concluindo aí o mestrado, e eu sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. Então, para nós falarmos sobre esse tema, o primeiro ponto de partida é nós apresentarmos as principais questões correlatas ao tema, né? Então, a gente tem que pensar no que é importante aqui para saber a respeito da coisa julgada. Então, como primeira questão, eu diria qual é o conceito de coisa julgada. Segundo, há outros pontos de vista sobre o conceito de coisa julgada que não aquele expressamente encampado pelo CPC de 2015. Terceira pergunta: por qual fundamento jurídico se deve respeitar a coisa julgada? A coisa julgada, em quarta pergunta, a coisa julgada é protegida por princípios ou por regras? Quinta pergunta: por qual fundamento político se deve respeitar a coisa julgada? Sexta pergunta: a coisa julgada formal só respalda sentenças terminativas? Mais uma pergunta: o trânsito em julgado seria sinônimo de coisa julgada? E ainda, o que é eficácia preclusiva da coisa julgada? E por último, quais parâmetros delimitam a eficácia preclusiva da coisa julgada? Vamos então agora pensar qual é o conceito de coisa julgada. E a etimologia vem do latim res iudicata, e, como se verifica, significa coisa julgada, né? Em Portugal, refere-se ao conceito como caso julgado. Se vocês examinarem o CPC português, até hoje não se fala coisa julgada, se fala caso julgado. O CPC de 2015, por outro lado, adotou nominalmente o conceito de coisa julgada como qualidade dos efeitos de uma decisão que transitou em julgado. Veja, o artigo 502 diz o seguinte: denomina-se coisa julgada formal, coisa julgada material, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então, a grande questão é saber se a coisa julgada pode, não é, Lucas, atinge essa imutabilidade, atinge os efeitos, ou se atinge o conteúdo da decisão, né? Existem várias teorias que conceituam coisa julgada. Eu poderia citar aqui o livro do professor Celso Neves sobre coisa julgada, mas é preciso aí pensar se a imutabilidade, o que vem a ser imutabilidade? A imutabilidade é uma qualidade, não é? É um atributo de uma determinada decisão. Então, a coisa julgada nada mais é que um atributo, uma característica de uma decisão que se torna imutável. Então, a grande questão é saber, essa imutabilidade, essa qualidade atinge os efeitos da decisão ou o conteúdo da decisão? Mais ainda, essa coisa julgada atinge que parte da sentença? Atinge o relatório, atinge a motivação, atinge a parte dispositiva, não é? Então, vale aqui lembrar os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira, que diz que a imutabilidade consequente ao trânsito em julgado reveste, em suma, o conteúdo da sentença, não os seus efeitos. Reveste, convém frisar, todo o conteúdo decisório. Deixa de fora a motivação, com a solução dada pelo juiz a cada uma das questões de fato e de direito. Não deixa de fora, entretanto, os elementos do decisum de natureza
não puramente declaratório. Então, vejam que interessante. Quando se pensamos na imutabilidade dos efeitos da decisão, tal como está no CPC de 2015, nós podemos perceber que o CPC de 2015 encampou, não é, Lucas, a teoria de Liebman, segundo a qual a coisa julgada seria uma qualidade consistente na imutabilidade dos efeitos da decisão. E aqui vale citar aqui, não é, o clássico livro de Enrico Túlio Liebman, denominado Eficácia e Autoridade da Sentença e Outros Escritos sobre a Coisa Julgada. A tradução é de Alfredo Buzai, de Bem-vindo Aires, e a atualização da 4ª edição, feita pela professora Ada Pellegrini Grinover, no ano de 2007. E na página 51 e 52, diz Liebman que nisso consiste, pois, a autoridade da coisa julgada, que se pode definir com precisão como imutabilidade do comando emergente de uma sentença. A eficácia natural da sentença, com a aquisição dessa ulterior qualidade, acha-se, então, intensificada e potencializada porque se afirma como única e imutável formulação da vontade do Estado de regular concretamente o caso decidido, não se excluindo o próprio legislador, que não poderá, por isso mesmo, mudar a normação concreta da relação, a qual vem a ser estabelecida pela autoridade da coisa julgada. Então, veja, fizemos a leitura aqui de Liebman, nessa obra que todos consideram a mais importante obra de toda a vida de Enrico Túlio Liebman. Eu estive na celebração por ocasião dos 100 anos de nascimento de Liebman, em 2003, na Universidade Estatal de Milão, onde eu estudei e fui orientado por seu sucessor na cátedra, o professor Giuseppe Tarzi. E nessa ocasião, tinham professores de vários países e todos foram uníssonos no sentido de dizer que a grande obra, a grande contribuição de Liebman estava no estudo da coisa julgada. E é justamente esse livro que eu recomendo fortemente a leitura. Por sua vez, o saudoso professor Barbosa Moreira definiu, como eu disse na outra leitura, que a coisa julgada seria a imutabilidade do conteúdo. E que conteúdo é esse? É o conteúdo meramente declaratório ou constitutivo, que tem o elemento declaratório, porque declara o direito à modificação e concede a modificação propriamente dita, ou quando tem o conteúdo condenatório, quando reconhece a violação, declara a violação de uma regra de direito material e impõe a denominada sanção executiva, que permite a realização de atos de agressão patrimonial na fase subsequente, ou ainda enfim, todos aqueles atos de agressão patrimonial, de invasão patrimonial. Então, ou aqueles atos subrogatórios de substituição. Vejam que Liebman coloca essa imutabilidade, essa qualidade, e ninguém nega que a coisa julgada seja uma qualidade, um atributo, um predicado da decisão. Ele coloca essa imutabilidade nos efeitos. Já Barbosa Moreira, nesse estudo de muitos anos depois, vem a criticar a posição de Liebman para dizer que, na realidade, a imutabilidade, essa característica, atinge na verdade, o conteúdo da decisão. Né? Então, de um lado, Liebman com os efeitos, Barbosa Moreira com o conteúdo. Vejam que no que consistiriam esses efeitos ou esses diferentes conteúdos? Justamente nós estamos aqui a falar dos limites objetivos da coisa julgada. É o efeito meramente declaratório, o efeito constitutivo e o efeito condenatório. A grande questão aqui, que vale a pena nós nos aprofundarmos sobre o tema, é justamente tratar dessa questão aí da parte dispositiva ou da motivação. Então,
a imutabilidade atinge também a motivação, essa é uma grande discussão, não é? E agora há uma modificação legislativa importante que permite que as questões prejudiciais façam coisa julgada, desde que a questão seja prejudicial, ou seja, seja um ponto controvertido que deve ser decidido como antecedente lógico para a decisão a respeito do pedido, ou na linguagem carnelutiana, da decisão da questão principal. Ou, vejam, e aí nós estamos aqui com esses requisitos, que a questão seja prejudicial, que tenha havido contraditório efetivo, que não tenha havido limitação ao direito à prova, e mais ainda, que o juiz seja competente para julgar a questão prejudicial. E é claro que essa imutabilidade da questão prejudicial, alguns falam, mas isso estará na motivação da sentença, professora. E na motivação da sentença não faz coisa julgada. Na verdade, eu já venho me manifestando nesse sentido, e nas exposições sobre o tema, tenho dito que o ideal seria que o juiz colocasse a questão prejudicial na parte dispositiva da sentença, porque esses problemas surgirão, saber ou não se houve coisa julgada, esses problemas ocorrerão num futuro processo, para saber o que foi, fez coisa julgada ou não. Então, essas questões da relação da extensão da coisa julgada às questões prejudiciais surgirão no processo futuro, onde nós vamos ver o problema. E aí que eu tenho dito que é melhor que o juiz diga, olha, em relação a essa questão prejudicial, se faz coisa julgada, deixar muito claro. Caso contrário, ficará uma discussão em torno da ocorrência ou não da coisa julgada, uma discussão que poderia ser evitada se o juiz deixasse claro, na parte dispositiva ou na motivação da decisão, deixasse bem claro, pode ser na motivação, que estaria até correto, porque a motivação aí seria um antecedente lógico, mas deixar claro que essa questão prejudicial fará a coisa julgada, porque não basta que a questão seja prejudicial, tem que ter os outros 3 requisitos, não pode ter limitação da prova, o procedimento, tem que ter havido efetivo contraditório, e o juiz tem que ser competente para se manifestar sobre a questão prejudicial. Então, vale a pena aqui nós colocarmos esses aspectos aí para discussão. Ainda nessa linha de perguntas, não é? A gente tem que verificar se há outros pontos de vista sobre o conceito de coisa julgada que não aquele expressamente encampado pelo CPC de 2015. E eu já disse que Barbosa Moreira pensa diferente. Eu acho que até está correto. Por que ele está correto, a meu ver? Simples, porque, na verdade, os efeitos podem ser modificados no futuro por fatos impeditivos, modificativos, extintivos. Então, essa imutabilidade não pode atingir os efeitos, mas atinge o conteúdo daquele ato. E há ainda outros posicionamentos, e aqui vale a pena mencionar o entendimento de José Inácio Botelho de Mesquita, foi professor lá da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e ele relembra teorias de inspiração alemã, da qual Helwig era um expoente. Então, podemos dizer, sim, há outros pontos de vista sobre o conceito de coisa julgada. E há quem considere nessa linha a coisa julgada como um efeito típico da decisão de mérito transitada em julgado. Então, um efeito que está ligado à decisão de mérito transitada em julgado, não mais sujeita a recurso. Ainda para o professor José Inácio Botelho de Mesquita, a coisa julgada é a aptidão de se tornar imutável, que é a função negativa. E indiscutível, a função positiva, que é o elemento declaratório de uma sentença. Então, vale a pena aqui mostrar esse aspecto negativo, que torna imutável e tem que ser respeitado por todos, e indiscutível essa função positiva. Vamos, então, verificar aqui essa questão das eficácias positivas e negativas da coisa julgada. Então, a propósito das eficácias positivas e negativas, merece se explicar claramente.
A função negativa da coisa julgada, também chamada de mutabilidade ou força proibitiva da coisa julgada, impede a rediscussão quanto àquilo que foi julgado na decisão transitada em julgado. Então, impede-se a rediscussão. Essa é a função negativa. Já a função positiva da coisa julgada, também denominada de indiscutibilidade ou força normativa da coisa julgada, é aquela que vincula um juiz, um segundo juiz, né, não aquele juiz do caso, evidentemente, a conformar-se com uma precedente decisão transitada em julgado e a considerar que o direito subjetivo existe assim como foi julgado pelo primeiro juiz. Então, é aquela ideia de respeitar aquilo que foi julgado. Não é? Então, há quem diga, por exemplo, que na tutela provisória, quando nós temos a estabilização, há quem diga, o professor Bonato, que foi aquele que definiu esses conceitos aqui, ditos, né, esses trechos que eu acabei de mencionar, são do professor Giovanni Bonato, num belo artigo que trata da estabilização da tutela de urgência no Código de Processo Civil brasileiro. Ele coloca aqui essa ideia de que na estabilização da tutela provisória só haveria função negativa, que impede a rediscussão. Né? Agora, num segundo processo, evidentemente, o juiz não poderia não respeitar a coisa julgada, porque a coisa julgada não, a estabilização ocorrida no processo anterior da tutela provisória estabilizada. Então, ele faz essa distinção que vale a pena ser lembrada aqui. Sobre a diferença entre eficácia e efeito, vale lembrar que o efeito é fenômeno externo àquilo que o produz. Já a eficácia, em sentido jurídico, refere-se ao conteúdo do ato jurídico, designando a qualidade ou atributo do ato idôneo a gerar efeitos. Então, essa é uma distinção que eu coloquei na minha tese de doutorado, que já faz algum tempo que eu defendi, publicada pela Revista dos Tribunais. Então, o efeito é um elemento externo. Já a eficácia é o conteúdo do ato jurídico, seria, digamos assim, a sua aptidão de gerar efeitos. Mas vamos ainda, né, Lucas, a tratar aqui das outras questões a respeito da qual nós podemos encontrar coisa julgada até na Constituição Federal. Por qual fundamento jurídico se deve respeitar a coisa julgada? Então, né, Lucas, podemos pensar na sua projeção constitucional e na sua projeção infraconstitucional. O que você tem a dizer aí? Poderia lembrar para nós aí o dispositivo constante do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal e o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil? Pois é, professor, é uma garantia que foi alçada ao status constitucional, de modo que deve ser levado a sério, por óbvio, né, desde há muito tempo. E hoje existe uma discussão mais moderna de, por estar lá entre os direitos individuais fundamentais, se interpretar a coisa julgada como um princípio, levando à sua relativização, né, professor? É interessante esse ponto. Nós vamos falar sobre essa questão da coisa julgada inconstitucional. Na realidade, é a sentença portadora de uma inconstitucionalidade, que também é designada pela doutrina como relativização da coisa julgada inconstitucional, mas que eu prefiro mencionar que seria uma decisão portadora de uma inconstitucionalidade, não é? Porque a coisa julgada é, como eu disse, uma qualidade. Então, nessa estrutura que o Lucas colocou, constitucional, de ser um princípio, comportaria, digamos, uma interpretação valorativa, não é, axiológica, quando há violação de outros preceitos fundamentais. Então, isso surgiu na doutrina brasileira
na década de 90, por ocasião de alguns julgados transitados em julgado, algumas decisões transitadas em julgado contra o poder público, que eram fruto de um processo eivado de atos ilícitos, não é? Então, aquela desapropriação indireta, onde a perícia havia sido feita de forma fraudulenta, depois a sentença confirmou, veio o reexame obrigatório, o tribunal confirmou, não prestou atenção no que estava lá, e quando começa a execução, normalmente o titular começava a execução depois de passado o prazo para rescisório, aí que se verificava o valor de uma condenação que era até imoral, né? E aí se entendeu que essa decisão deveria ser passível de desconstituição, porque na realidade seria portadora de uma outra inconstitucionalidade, lesão ao patrimônio público, ao erário, e essa inconstitucionalidade seria apta a afastar a coisa julgada. Então aí uma antinomia imprópria de valores, de princípios constitucionais, onde um princípio se sobrepõe ao outro. E também nos casos também de investigação de paternidade, porque aí nós estamos a falar de direitos da personalidade. Então, vamos imaginar uma coisa julgada que incidiu sobre uma sentença de improcedência numa ação de investigação de paternidade, onde não se fez aí o exame de paternidade, não é? Dentro das técnicas atualmente existentes, o exame de DNA, onde há uma probabilidade de quase 100%, aí, não é? Próxima a 100%. Então, é claro que essa ideia acabou gerando, tudo isso acabou gerando essa ideia de afastar a coisa julgada, quando portadora de uma inconstitucionalidade, quando a decisão transitada em julgado, ou seja, que já fez coisa julgada, for portadora de uma inconstitucionalidade. A ideia, né, Lucas, era justamente afastar essas condenações contra o erário, e isso tomou muito corpo na década de 90. Mas a ideia é antiga, naqueles estudos de direito processual, vocês já encontram essa ideia por Eduardo Couturi, nesses estudos, onde ele menciona a possibilidade de afastar a coisa julgada no caso de existência de fraude. Então, a coisa julgada não poderia compactuar a fraude, admitir a fraude, ser condescendente com a fraude. Então, era um caso também de investigação de paternidade, onde havia um processo primeiro, em que foi ajuizado pela mãe daquele que queria ver o pai reconhecido, e isso foi julgado improcedente. Anos mais tarde, ele foi procurado por Couturi com farta prova da paternidade. E aí ele fez esse parecer que está publicado nesses estudos de direito processual. Já no âmbito infraconstitucional, é preciso lembrar o artigo 505, que estatui que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Aqui a ideia é clara, a ideia de Carnelucci de ligar o pedido, o objeto do processo, às questões principais, né? Então, aquelas questões já decididas relativas à mesma lide. E também aquela ideia, não é, de também não poder alegar aquilo que já foi alegado no processo de conhecimento anterior e já foi afastado ou já foi apreciado. Tem também essa ideia que sofre alguns temperamentos, mas é uma ideia também de se observar aí uma eficácia preclusiva naquilo que a parte deduziu e poderia ter deduzido no processo de conhecimento. Então, sobre esse artigo 505, Leonardo Greco, num artigo denominado Desafios da Coisa Julgada no Novo Código de Processo Civil, diz que o artigo 505 do CPC de 2015 consubstancia o fundamento jurídico da coisa julgada, qual seja o de que, ao prover sobre o direito material do Estado,
o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, exteriorizando a vontade única do Estado a respeito da postulação que lhe foi apresentada, ressalvadas as hipóteses de relações jurídicas continuativas e as de admissibilidade da ação rescisória. Colocaria aí também, para somar isso, as hipóteses também de ação de querela nullitatis insanabilis ou aquelas ações que têm por objetivo afastar uma sentença eivada de inconstitucionalidade, né? Ao lado dessas hipóteses, dessas situações apresentadas pelo professor Leonardo Greco. Então, é claro que nas relações continuativas aí temos que pensar que não há coisa julgada, por exemplo, nas prestações alimentícias, não há de se falar em coisa julgada nessas relações continuadas. E, afinal de contas, uma outra pergunta que surge, não é? A coisa julgada é protegida por um princípio ou por uma regra? A depender do posicionamento, será concebida uma coisa julgada mais ou menos flexível. Vejo que isso tem uma divergência doutrinária, não é? Entendendo-a como um princípio, seria admissível que a coisa julgada cedesse passo a outros princípios que com ela colidissem em uma situação concreta. Então, quando há colisão de princípios, não é que um princípio é afastado definitivamente, tal como ocorre, por exemplo, com uma lei inconstitucional. Há simplesmente uma prevalência de um determinado princípio, de um determinado valor sobre outro. Então, a questão reside naquilo que Norberto Bobbio chamava de antinomia imprópria, já que não há uma exclusão no sistema, não é? Então, é claro que nós temos que levar em consideração esse aspecto. E aí tem que se falar a coisa julgada como regra, lembrando aqui o ensinamento de Marinoni, de modo que a coisa julgada não pode ser relativizada pela ponderação de princípios, pois só existe ponderação em discurso jurídico, para cuja existência é imprescindível o respeito a determinadas regras formais, aí incluída a coisa julgada. Ela é uma regra formal do próprio discurso jurídico, cuja fundamentação é pragmático-transcendental. Aliás, se a coisa julgada pudesse ser objeto de ponderação, não haveria como escapar da conclusão de que esta ponderação já teria sido feita pelo próprio legislador constitucional. Então, vejam, a posição de Marinoni aqui é forte no sentido de não se permitir a chamada relativização da coisa julgada, ou a coisa julgada inconstitucional, ou a sentença ou decisão eivada de inconstitucionalidade. Mas se nós pesquisarmos na jurisprudência e também na doutrina, vocês encontrarão muitos defendendo essa possibilidade. Alguns com um leque muito maior, como Cândido Dinamarco, como Humberto Teodoro Júnior, e outros numa posição intermediária, não é? Que não é tão assim rígida. Eu mesmo adotei uma posição mais temperada, assim, de não afastar a coisa julgada em todos os casos, tem que se fazer uma análise detida do caso concreto, se há possibilidade de prevalência de um interesse sobre o outro, e é uma tendência até de entender que há um caminho legislativo para se afastar a coisa julgada. Vejo que se uma determinada lei for declarada inconstitucional, se pode afastar essa decisão fundada numa inconstitucionalidade. Então, essa é uma ideia aí que pode ser traduzida. Então, tem que ter um certo temperamento nisso. Isso foi feito, isso eu coloquei num artigo publicado na Revista de Processo, em outros estudos que poderão ser encontrados no meu currículo Lattes. Ainda avançando sobre as perguntas, não é? Vale a pena que a gente entrar no fundamento político da coisa julgada. E a ideia é saber por qual fundamento político se deve respeitar a coisa julgada. Então, aqui, para Cândido Dinamarco, a coisa julgada dentro desse viés político é um fator de paz entre as pessoas no convívio social. Seria aquela ideia de estabilização, não é? De chegar a um determinado momento que a discussão sobre uma determinada questão se encerra, não é? E até para preservar, do ponto de vista jurídico, a segurança jurídica. Mas aqui esse fundamento político está ligado
a pacificação social. Já Humberto Teodoro Júnior tem uma outra visão, que está ligada apenas à preocupação de segurança nas relações jurídicas e também da paz na convivência social, que explicam a res iudicata. Então, ele coloca também no aspecto político a preocupação com a segurança das relações jurídicas, as relações que devem estar submetidas a uma certa segurança jurídica, porque isso é importante, mas tudo acaba desembocando na ideia de paz na convivência social, que também tem muita relação com aquilo que Dinamarca coloca, fator de paz entre as pessoas no convívio social. E a outra pergunta que surge é saber se a coisa julgada formal só respalda sentenças terminativas. O que você acha disso, Lucas? Professor, parece que há uma associação inadvertida entre os dois conceitos, né? Muitas vezes falar coisa julgada formal que está estritamente relacionada à sentença terminativa, de modo que ela só ocorreria ali. E está errado, né? Uma decisão de mérito, ela também se reveste de uma coisa julgada formal e material, pelo menos segundo aquela ideia já lecionada pelo professor Moacir Amaral Santos, né? Nas primeiras linhas de direito processual. A ideia veja, que nós temos que pensar que a coisa julgada formal é aquela imutabilidade interna no processo. Já a coisa julgada material é aquela imutabilidade do conteúdo ou dos efeitos, mas que tem uma projeção externa no processo. Essa ideia pode ser até questionada, porque existem decisões terminativas que acabam impedindo a repropositura da demanda, que é a ideia da coisa julgada formal, não é? A sentença terminativa é aquela ideia de admitir a repropositura da demanda. Essa ideia é um pouco assim até incoerente, não é? Porque ajuizar a mesma demanda tem que ter acontecido alguma coisa de diferente para apresentar uma nova demanda, em que pese ter havido a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, na verdade, a gente começa a pensar que nós temos uma coisa julgada naquele processo ali, mas que também é diferente daquela possibilidade de autorização de uma outra demanda, porque se incidir na mesma questão, nós vamos ter aquela situação de coisa julgada sobre o mesmo tema, e não tem sentido aqui pensarmos nisso, que isso até ocorreria uma perempção, que eu nunca vi acontecer, mas é esse fenômeno que acontece quando a terceira demanda é ajuizada e extinta sem resolução do mérito, e aí a extinção se daria por perempção. Mas o Código de Processo Civil avançou muito, não é? Ao tratar do cabimento da ação rescisória contra decisões terminativas. Eu acho que esse artigo foi muito feliz, que é o artigo 966, parágrafo 2º, que dispõe justamente está no capítulo da ação rescisória. Está dito que nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda, é isso que eu estou a falar, ou admissibilidade do recurso correspondente. Vejo que é um dado aqui interessante, não é? Então, a decisão passa a ser rescindível quando houver algum óbice aí que não permita a ação rescisória das sentenças terminativas. Por exemplo, a ilegitimidade ad causa, né, Lucas? É uma sentença que reconhece uma situação de carência de ação, uma falta de condições da ação, e a extinção se dará por força do artigo 485, inciso 6 do CPC. E não adianta repropor de novo, porque haverá o decreto de legitimidade, não é? Então, o Código aqui dá uma abertura ao cabimento da ação rescisória, justamente permitindo
a ação rescisória contra decisões terminativas que impeçam a nova propositura da demanda. E, afinal de contas, outra pergunta que surge aqui, que merece ser devidamente enfrentada, não é? É saber, o trânsito em julgado seria sinônimo de coisa julgada? Essa é uma pergunta interessante. Não seria tecnicamente apropriada a equivalência entre esses conceitos, embora se reconheça uma intrínseca correlação entre eles. O trânsito julgado é um fato jurídico, do qual deriva como consequência a coisa julgada. Mas vamos nos aprofundar sobre esse tema. O trânsito em julgados seria a impossibilidade de rediscussão decorrente da não interposição de um recurso ou do esgotamento de todos os recursos, ou mesmo da interposição de um recurso sem os requisitos de admissibilidade próprios ou gerais do recurso. Então, é um fato jurídico decorrente da não interposição do recurso ou dessa circunstância de esgotamento das vias recursais, não é? Então, a coisa julgada se aproxima do trânsito em julgado na medida em que a coisa julgada ocorre quando houver o trânsito em julgado, não é? Então, é interessante entrar nesse ponto, porque essas expressões ocorrem muito comumente. E na célebre obra de Moacir Amaral Santos, aqui já referida, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, o ministro Moacir Amaral Santos, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e foi professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ele faz uma feliz analogia com os degraus de uma escada. Primeiro, por alguma situação preclusiva ou não, que impeça o manejo, ou melhor dizendo, a interposição de algum recurso contra determinada decisão. Opera-se o trânsito em julgado. Então, o primeiro degrau é a impossibilidade de interposição de recurso, que, sendo a preclusão máxima, constitui a causa de aperfeiçoamento da coisa julgada formal. Esse seria o segundo degrau, que é íncito a todas as decisões, sejam elas terminativas ou de mérito, todas as decisões com características, com conteúdo de sentença, não é? Deixar bem claro que pode ser sentença ou decisão interlocutória. Então, a coisa julgada seria esse segundo degrau que reconhece a indiscutibilidade, imutabilidade da decisão dentro do próprio processo. E, finalmente, o terceiro degrau, porque se for de mérito a decisão, tem-se a coisa julgada material, que projeta a eficácia da decisão para fora daquele processo, mudando a vida das pessoas, mudando circunstâncias fáticas importantes. Então, é válido aqui lembrar disso, que nós temos aqui uma alteração em relação à vida das pessoas. Vai num crescente, vamos dizer aí, esses graus estabelecidos por Moacir Amaral Santos são degraus onde vai gradativamente se potencializando a coisa julgada, não é? Então, elas podem, evidentemente, ocorrer de forma concomitante, mas a ideia é essa. Primeiro, olha, não dá para interpor recurso, transitou em julgado, ou às vezes já não tem nem mais recursos, chegou até o Supremo Tribunal Federal, já tem a decisão no recurso extraordinário, já foram postos todos os embargos de declaração possíveis e imaginários, não é? Como a gente vê em alguns casos, não é? Que chega até a ser motivo de chacota, o Supremo decidindo casos assim, embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração, não é? Então, porque não há o trânsito em julgado na medida em que a parte acaba por opor embargos de declaração seguidos, que evidentemente mereceriam ser sancionados com multas. Depois, né, nós temos aí o aperfeiçoamento da coisa julgada e essa imutabilidade interna ao processo, que está na coisa julgada formal. E, se for de mérito, ela também terá coisa julgada material. Não dá. Então, atenção para isso. A coisa julgada formal ocorre
nas decisões terminativas. Lembrando que o Código permite a rescisória se impedir, se gerar alguma situação que impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. E é claro que aqui nós estamos aqui dentro de degraus. E aí, por fim, aquilo que eu já disse, que é a coisa julgada material. E aí, avançando ainda mais, outra expressão que muito utilizada é a eficácia preclusiva da coisa julgada. E o que seria essa eficácia preclusiva da coisa julgada? Vejam, precisamos lembrar o que é preclusão. Preclusão é a perda de uma faculdade decorrente do tempo, né? Então, preclusão temporal, ou a perda da faculdade em razão de um ato incompatível com outro, por exemplo, a parte aqueceu a respeito de uma determinada decisão e depois interpõe o recurso, esse recurso não poderá ser julgado pelo mérito porque se operou uma preclusão lógica, houve um ato incompatível com a vontade de recorrer anterior. E há preclusão consumativa quando se estabelecer a possibilidade de se praticar atos concomitantes, atos diferentes, e não houve essa prática simultânea. Então, não, por exemplo, não dá para cindir o recurso, fazer o recurso, um pedaço do recurso dentro do prazo no dia 2 e outra apelação no dia 4, outra apelação no dia 6. Não. Aqui tem a ideia de unicidade recursal, que tem uma ideia aí ligada à preclusão consumativa. Eu não estou aqui falando que tem preclusão temporal, porque o prazo para o recurso ainda está dentro do prazo de recurso. Então, essa ideia de unicidade recursal, eu diria que demonstra a existência ainda da preclusão consumativa no nosso ordenamento jurídico. Já alguns doutrinadores entendem que a preclusão consumativa não existiria. Então, a preclusão é uma perda da faculdade pelo não exercício, pelo exercício incompatível, por exercício de alguma maneira e não de outra, não é? Então, dentro da coisa julgada, a gente também tem essa eficácia preclusiva, que se aproxima dessa ideia de preclusão, está ligada mais a uma presunção que impede o revolvimento da discussão com alegações ou defesas que já poderiam ter sido deduzidas em juízo. Eu diria que é a perda de uma faculdade, não é, que impede o revolvimento da discussão com alegações ou defesas que já poderiam ter sido deduzidas. Então, essa é a ideia, que novos argumentos, novas circunstâncias de fato, interpretação da lei por outro modo, atualidades da jurisprudência, que talvez pudessem ser úteis enquanto trazidos antes do julgamento da causa, agora não poderão ser utilizados, porque senão se eterniza o conflito, não é? E aí essa é a ideia muito importante. Essas circunstâncias de fato podem ser até mesmo, Lucas, objeto de uma causa de pedir diversa antes da coisa julgada, mas depois até uma discussão aí, bom, se seria matéria de defesa, né? Não pode ser objeto de uma ação, porque deveria ter aduzido em defesa. Tudo aquilo compatível com a defesa. Mas, por exemplo, para o autor não há essa impossibilidade de ajuizar outra demanda com fundamento em outra causa de pedir, não é? Essa é uma ideia que precisa ser muito detalhada aí, não é? Uma coisa é fundamento de defesa e fundamento da causa de pedir, se poderia ser o mesmo, não é? Uma mesma fundamentação, quando a parte deixou de alegar em contestação aquela manifestação e aí se impede a alegação. E isso é uma ideia que precisa ser objeto de extrema reflexão, porque a possibilidade de deduzir aqueles fatos já passou. Embora alguns entendam que pode ser objeto de uma ação autônoma, não é? Que não haveria uma preclusão absoluta aí, de aventar todos os fatos, todos os fundamentos de defesa, uma ação declaratória negativa. É um dado que gera muita discussão, né? E vale a pena aqui mencionar, falando de eficácia preclusiva da coisa julgada, o artigo 508 do Código de Processo Civil,
que diz que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Então, vejam que essa é a ideia aqui de impedir aquilo que foi deduzido e aquilo que poderia ter sido deduzido. Então, ordinariamente, é claro, a autoridade da coisa julgada material não se dobra a fatos ou argumentos que não tenham sido oportunamente deduzidos em juízo, embora pudessem tê-lo sido feito. Então, ver que essa é uma ideia muito importante aqui. Mas merece especial atenção a tese de acordo com a qual seria cabível a ação rescisória com base em violação de precedente judicial. Há, inclusive, um dispositivo do Código que admite a rescisória nisso. Essa foi uma tese do Helder Queiroz Santos. Eu participei da banca, ação rescisória por violação a precedente, mas tem norma explícita no CPC admitindo a rescisória com base em fundamento em precedente. Então, veja que interessante aí, não é? É uma ação rescisória com base em precedente estabelecido pelo CPC. Veja que um dado muito importante de fortalecimento dos precedentes, que é a base, eu diria que é a base de todo o CPC de 2015. Então, vale a pena a gente mencionar isso. E essa questão, volta e meia, tem discussões a respeito sobre esse tema, principalmente quando ainda não se operou a coisa julgada, quando um fundamento de defesa não foi apresentado e ele acaba virando uma causa de pedir uma outra ação proposta. Então, é preciso verificar isso, se a parte poderia ter alegado isso oportunamente em defesa. Não sei se você já teve alguma situação dessa, Lucas. Olha, professor, particularmente não me ocorre aqui alguma situação dessas, mas em contato com esse trabalho do Helder Santos Queiroz, eu vi que há vários tipos de situação, né? Pode ser que esse precedente ele se forme antes da coisa julgada, ou seja, tenha uma virada jurisprudencial e entre as alegações, as defesas, no curso do processo, melhor dizendo, antes da coisa julgada, portanto, daquele processo, você tem um precedente que é contrário àquilo que se vinha argumentando, né? Isso permitiria um revolvimento do que já foi julgado e decidido, às vezes até um capítulo que não foi devolvido à apreciação do tribunal, mas você, por outro lado, tem essa mudança de entendimento, né, de tese, e que poderia ser ou não conhecida de ofício, relativizando esse nosso sistema preclusivo. Pode ser também, e aí talvez seja mais delicado, que o precedente, um precedente contrário àquilo que foi decidido no processo particular e que formou a coisa julgada, ele sobrevenha à formação da coisa julgada, e às vezes depois do prazo de ação rescisória. Com cuidado, com cautela e de acordo com alguns parâmetros que o doutor Helder Santos Queiroz dos Santos, melhor dizendo, seria viável essa relativização da coisa julgada por uma formação de precedente. Mais para frente a gente também vai ver a questão de um julgado do STF que torne inconstitucional um título, né, que é bastante polêmico, mas eu realmente achei muito interessante esse trabalho, muito bem fundamentado, né? O artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. E aí vem o conceito de norma jurídica, né? Veja só,
que o parágrafo 5º fala o seguinte: cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5 do caput desse artigo, então justamente esse que eu acabei de ler, violar manifestamente norma jurídica, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Vejo que aqui o CPC, o Código, liga a ideia do precedente com base numa norma jurídica, não é? Então, se a gente pensar que uma súmula, um acórdão proferido em recurso repetitivo sempre está baseado na interpretação de uma norma, nós vamos entender que caberia rescisória aí, né? Tema bem interessante aqui e que dá uma abertura bem grande aqui à rescisória. E a gente sente isso mesmo. E essa ideia de se dar uma abertura e uma força dos precedentes. A grande questão é saber se o tribunal poderia modular a decisão, né? Se, de repente, a segurança jurídica seria de tal maneira afetada aí que haveria um problema sério. Então, ele poderia até modular, aceitar a rescisória de um determinado período para frente. Não é? Uma questão interessante de se saber. Outro dado importante que merece reflexão para além da modulação, não é a questão da interpretação divergente ao tempo da formação da coisa julgada, né? Então, veja que situação complexa, não é? Tem súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que não cabe rescisória contra a decisão transitada em julgado se ao tempo da decisão de mérito transitada em julgado havia divergência jurisprudencial. Então, vamos imaginar, veja lá, de novo, que se formou a coisa julgada, né? Se formou a coisa julgada aí e ao tempo da decisão, né, nós tínhamos aí uma divergência jurisprudencial, então não se admitiria a rescisória. Então, como é que fica esse precedente qualificado que se formou depois, mas que ao tempo tinha uma divergência jurisprudencial? Então, dado aqui importante. Mas vamos avançar no tema, não é? Que é muito interessante aí, que é a ideia de saber quais são os parâmetros que delimitam a eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, em relação ao réu sendo julgado procedente um pedido contra si formulado, reputam-se deduzidos e repelidos quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que pudessem ter sido opostos a esta pretensão do autor. Veja, então, em relação ao autor, em relação ao réu. Então, se o réu deixou de alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que pudessem ter sido opostos a essa pretensão do autor. E, todavia, essas são defesas substanciais indiretas, não é? As exceções substanciais que não houverem sido oportunamente deduzidas em juízo poderão ser por via de ação autônoma, contanto que a tutela jurisdicional pretendida seja compatível com a decisão de mérito que transitou em julgado. Então, vem ao encontro daquilo que eu estava falando de delimitação. Então, vejo que esse dado é importante porque se estabelece a seguinte diferença. Defesa substancial direta. O réu nega os fatos alegados pelo autor. Defesa ainda substancial direta. O réu nega as consequências jurídicas dos fatos apresentados pelo autor. Aqui, não resta dúvida que isso não pode ser objeto de ação rescisória. Agora, quando eu penso em exceções substanciais, defesas substanciais que deveriam ter sido alegadas como fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, isso pode ser fundamento de uma ação autônoma. Então, é um dado interessante fazer essa distinção aqui, de se admitir aquilo que eu estava falando, uma causa petende que venha a fundamentar uma ação autônoma. Então, veja que interessante.
E aí, essa ideia aqui, entra aquela ideia de eficácia preclusiva em relação ao réu e eficácia preclusiva em relação ao autor. Então, a ideia é saber justamente isso. Como é que fica a eficácia preclusiva em relação ao autor? No Brasil, o entendimento majoritário é que a eficácia preclusiva da coisa julgada está adstrita aos limites do objeto litigioso, definido pelo pedido e pela causa de pedir adotada pela teoria da substanciação. Então, como o Brasil adotou a teoria da substanciação, naturalmente aqui nós temos que definir que os limites assim da eficácia preclusiva está ligada aos limites do objeto litigioso. Por decorrência, causas de pedido não deduzidas em juízo conformariam outra demanda, de modo que escapariam à eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, essa é uma teoria restritiva e há uma teoria até ampliativa, que é um entendimento divergente, segundo o qual outra causa de pedir não deduzida estaria também abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, vejo que é aquilo que poderia ter aduzido como causa de pedir e não aduziu. Então, vejam que interessante aqui. Aquela coisa julgada, aquela causa de pedir que não foi alegada, no direito italiano deveria ter sido alegada. Então, Giovanni Bonato observa que a teoria ampliativa é majoritária na França, na Espanha e na Itália. Aliás, na Espanha tem uma disciplina muito forte aí no sentido de evitar a propositura de demandas que poderiam ter a mesma causa de pedir remota. Então, vamos imaginar, isso tem jurisprudência a respeito. Num acidente de automóvel, a parte alega a ocorrência do fato, acidente de automóvel, e pede a condenação em danos patrimoniais. Ela não pode vir a juízo depois, no direito espanhol, para pedir a condenação em danos morais com base no mesmo fato, porque deveria ter apresentado essa outra causa de pedir aqui, que fundamentaria outro pedido, veja. Quer dizer, a mesma causa de pedir fundamentando outro pedido. Então, a causa de pedir seria o fato base, mesmo acidente de automóvel, e aí com outro pedido, dano moral. Isso no direito espanhol não é possível. Esse dispositivo vem gerando grandes discussões na Espanha mesmo, conversando com professores de lá, pude verificar que esse é um tema extremamente polêmico, que muitos julgados afastam isso, dizendo, olha, pode realmente pedir, fazer outro pedido. Agora, esse caso da teoria ampliativa já coloca outra questão. Vejo que nesse exemplo que eu dei do sistema espanhol, fala de causas petendes idênticas e pedidos diversos. Quando se pensa em teoria ampliativa, se está pensando em uma outra causa de pedir, não deduzida, mas que estaria abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, vamos fazer um exemplo bem comezinho, não é? Um acidente de automóvel e o sujeito alegou que o réu estava em alta velocidade. A demanda foi julgada improcedente. Pedido condenatório a danos morais e materiais. E depois ele ajuiza uma outra ação, depois de formada a coisa julgada, dizendo, olha, o réu passou o sinal vermelho, por isso gerou o acidente. É outra causa de pedir, são outros fatos. Então, por essa teoria ampliativa, nós teríamos essa impossibilidade. E essa teoria ampliativa é majoritária na França, Espanha e Itália. Eu recomendo a leitura do artigo do Giovanni Bonato, meu colega de escritório, que trata de algumas considerações sobre a coisa julgada no novo Código de Processo Civil brasileiro. E vejam, aqui nós temos uma causa de pedido diversa. Se nós pensarmos que o Brasil adotou a teoria da substanciação, essa demanda poderia ser ajuizada. Então, vejam que interessante como o tema desperta muitas discussões. Eu quero agradecer aqui a presença do Lucas, agradecer a todos os nossos ouvintes.
e desejar-lhes sempre bons estudos, né? Porque com os estudos que nós conseguimos avançar na vida, né? Então, desejo a todos bons estudos. Fica aqui essa mensagem do professor. E então, podemos aqui passar a palavra para o Lucas para suas considerações finais sobre o tema ou as considerações que ele desejar fazer. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Lembro aqui um artigo muito famoso do professor Barbosa Moreira sobre o tema, ainda e sempre coisa julgada. E agora, voltando a estudar um pouco mais sobre a coisa julgada, eu tive a certeza de que eu vou sempre estudar e continuar aprendendo, porque é um tema realmente muito delicado, muito sofisticado até, né? Mas hoje, com as suas lições e com um pouco mais de estudo, eu entendo muito melhor o tema do que eu entendia ontem. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Lucas, e vamos lá com a nossa mensagem final a todos aí de bons estudos, não é? E desejar-lhes sempre essa ideia de que todos nós estamos sempre aprendendo, né? Inclusive o professor aqui que estuda uma matéria há muitos anos, e eu estou sempre aprendendo e sempre com sugestões de jovens alunos, jovens professores, que sempre trazem novas ideias a esse tema, a esse instituto tão estudado na doutrina processual civil, que é a coisa julgada e que sempre merece uma revisitação. Muito obrigado e desejo-lhes boa sorte.